Caríssimas senhoras e senhores, queridos irmãos, boa noite para todos. É com imensa alegria que estamos nos reunindo para mais um estudo em torno das cartas de Paulo. Hoje, 23 de agosto do ano de 2016. Estamos completando hoje o estudo 12º. O tema nosso de hoje será: o justo viverá da fé. Nesse momento, abraço a todos os nossos amigos internautas que se encontram nas transmissões, através das rádios, dos sites, do YouTube, do chat. Os nossos amigos que se encontram vibrando dentro dessa extensão, dessa faixa do bem. Então, nesse momento, eu gostaria de convidá-los para nos acompanhar na oração inicial. Vamos nos desvincular das questões do mundo. Vamos voltar para dentro de nós mesmos. Nesse momento em que vamos nos intercambiar com as faixas superiores, procurando, através da oração, construirmos juntos com a espiritualidade uma ponte-luz, a favorecer então o acesso àquelas regiões espirituais que possam favorecer ao nosso soerguimento, nosso fortalecimento, como também aos nossos ajustes necessários, a medicação imprescindível, o alimento espiritual que há de nos projetar para reflexões, para tarefas cada vez mais elevadas, rogando a espiritualidade que nesse momento visite, abrace, envolva a todos os corações que caminham conosco na esfera do lar, do trabalho, da família, das atividades espirituais. Que nesse momento a caravana do bem possa visitar a todos os lares que aqui se encontram representados, oferecendo aquela ambiência hospitalar, educativa, integrativa. E assim, em nome do nosso Pai Celestial, nós, nesse momento, suplicamos a presença de Jesus, o nosso guia, o nosso Senhor, o nosso Mestre, na intimidade de nossos corações. Sê conosco, Senhor, como aquele que tem a missão de facilitar, de indicar, de orientar na grande caminhada direcional ao encontro com a perfeição. Querido Rabi, nesse momento, nós suplicamos a tua promessa para que ela se cumpra. Não nos deixe sós, que não nos sintamos órfãos. Esteja conosco guiando as nossas mãos, os nossos pés, o nosso cérebro, o nosso coração. E assim, querido amigo Jesus, que o nosso estudo da noite em torno das cartas paulinas, do convertido inesquecível de Damasco,
que possamos ter nestas cartas, que são as tuas cartas, Senhor, endereçadas a toda a cristandade universal, aqueles tesouros que venham nos orientar nesse momento de nossas vidas, apontar os caminhos que precisamos percorrer, o cuidado que devemos trabalhar para que a obra não sofra interrupções. Que a mensagem da doutrina espírita ecoe para abrir o nosso entendimento para a vivência do teu Evangelho. Sê conosco, querido Jesus, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Felizes nos encontramos. Portanto, para realizarmos o 12º estudo em torno das cartas de Paulo. Nesse espaço das terças-feiras, inaugurados há tanto tempo para estudar a obra de Emmanuel, quando fomos, por inspiração, convidados a trazer estas cartas maravilhosas que têm a função de representar o pensamento do Senhor. E todos aqueles espíritos que fazem parte do Espírito de Verdade apresentam para nós a necessidade de remontarmos ao edifício das Escrituras e estudar com afinco, com atenção, com tranquilidade, porque as Escrituras oferecem a revelação no que remonta ao nosso empreendimento do autoconhecimento. E assim, nós iniciamos, através da própria sequência didática proposta na Bíblia, com as cartas de Paulo, iniciando com a missiva aos Romanos. Então, nós vamos retomando aquele ponto que nós interrompemos. Vou convidá-los para nos acompanhar na leitura dessa primeira carta, a partir do versículo 8º. Nós vamos trabalhar hoje a leitura até o versículo 17, porque o foco principal nosso é o versículo 16 e o versículo 17. Sem delongas, a todos que estais em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Versículo 13. Paulo continua falando para todos nós. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ter convosco. Abre parêntese, mas até agora tem sido impedido, fecha parêntese. Para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios
como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Nos propusemos nesta noite trabalhar então o versículo 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Caríssimos companheiros, o versículo 16, ele tem alguns pontos importantes que nós poderíamos aqui elencar, mas vamos aqui procurar trabalhar com muito cuidado para que o espírito seja retirado da letra, para que a doutrina espírita nos auxilie a interpretar, para que possamos então entrar no texto, para que o texto ofereça então elementos que possam brotar da nossa alma como propostas de mudanças e como um recurso, uma ação, um movimento que podemos empreender para buscar aqueles valores que já foram conquistados em nós, de sorte que se tornem pisos seguros para os novos lances, as novas descobertas, o novo trabalho a ser realizado. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Não me envergonho do Evangelho do Cristo. Ele tem a certeza, ele tem a convicção. Ele já aqui se movimenta sem timidez, sem dúvidas, sem conflitos. É aquela descoberta importante para darmos os primeiros passos na direção da meta traçada. Todo movimento que nós vamos estabelecendo para caminhar na direção das conquistas, das virtudes, do conhecimento, da habilidade, é imprescindível que a mola propulsora seja bem trabalhada nos planos do entendimento, das emoções, dos sentimentos, no seu sentido que a gente possa arquitetar uma base bem sólida para não tergiversar, para não corrermos o risco de desanimar ou sermos vencidos pelas menores adversidades. A doutrina espírita propõe a fé raciocinada. É aquela que pode encarar a razão, os desafios, a verdade, em todos os tempos. Então, a doutrina espírita, quando bem utilizada, ela garante o agora e vai favorecer o amanhã.
Não tem meio termo. Agora não serve, amanhã vai dar. Ou agora dá, amanhã não. Conhecimento, percepção, progresso é uma linha que, quando a gente faz a conexão com ela, a tendência é que ela se desenvolva a partir, portanto, da adesão nossa aos conceitos que queremos abraçar. Então, não se envergonhar. Muitas vezes, nós adotamos determinadas atitudes que definem para nós imaturidade nossa diante dos próprios ideais que abraçamos. Muitas vezes, para ficar bem ajustado a um contexto social, a gente acaba cedendo àquelas vivências que já não fazem parte mais do que nós estamos escolhendo como meta de vida. Para ficar politicamente correto, a gente abre mão dos posicionamentos. Para ficar bem com aqueles que convivem conosco, muitas vezes a gente ainda se permite fingir que não viu. Como que nós poderemos trabalhar a questão do não envergonhar? Cada um aqui poderemos elencar, podemos escolher muitos caminhos para seguir nesta análise. Agora vamos trazer o Paulo como referência cristã, quando ele diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Porque no Evangelho de Cristo ele reconhece ser o poder de Deus. O poder de Deus no sentido de, ajustado ao contexto das leis divinas, quando nos submetemos a elas, ou seja, quando reconhecemos o que devemos fazer, as nossas atitudes, portanto, em consonância com o que a consciência vai indicando, respaldam o nosso destino. Abrem portas. Favorece a oportunidade. Isto, para nós, é um dos pontos fundamentais no que remonta ao estudo das leis. Conhecer a lei maior e agir conforme ela propõe significa trabalhar na aquisição da autoridade. Então, o poder de Deus para o religioso, ele é concedido de fora para dentro. Para o estudioso da doutrina espírita, da evolução espiritual, vai ficando cada vez mais patente que o poder de Deus aqui trabalhado, aqui proposto, não é o poder do Senhor Criador que rege o universo. É a condição nossa de sairmos da servidão para entrarmos numa relação de filiação divina. Nós só somos filhos quando compreendemos a importância de estar agindo conforme o Pai propõe. Antes servos, com o Evangelho livres. Livres para uma vida diferenciada, que numa visão terrena pode significar até escravidão. Pode significar até constrangimento. Hoje você tem reunião de novo? Mas hoje nós temos isso, temos aquilo. Não, eu tenho reunião lá na casa espírita. Nossa, mas que sofrimento, que vida dura. E o cristão está indo para a reunião do Evangelho feliz.
ele pode até ficar um tanto quanto duvidoso, ele pode ficar um tanto quanto ainda amargurado, porque, vez por outra, o apelo bate forte, mas ele não se envergonha do ideal que ele abraçou. E isso estou dizendo no seu sentido íntimo. Não que nós temos que ficar o tempo todo tentando mostrar para as pessoas que nós não envergonhamos. Esse movimento proposto aqui, à luz da doutrina espírita, é um movimento íntimo. É o que nos garante, inclusive, estarmos bem na sociedade, quando nós conseguimos realizar um pouco do que a vida nos propõe em nível espiritual. E vou mais. Quando nós afirmamos, quando abordamos o assunto em nível espiritual, não pensem que estamos falando de práticas exteriores. Embora a conjugação da vida, embora estejamos integralizados em atividades com cunho espiritual, mas o que é mais importante aqui é a abordagem em nível íntimo. É a certeza, é a convicção do bem. O bem que faz cuidar do bem. Como é valoroso cuidar do espírito. Como alimenta. Como nos traz paz. Então o nosso companheiro Paulo está dizendo que a vivência das leis divinas é a real expressão do poder de Deus para a salvação daquele que crê. Ou melhor, para a salvação de todo aquele. Não são alguns. Todo aquele que crê. Porque a ideia aqui é que o poder de Deus vai definir as projeções libertadoras para aquele que crê. Então é o movimento de crer e de aplicar. Porque não basta crer e não fazer. Este é o desafio nosso. E o interessante é que quando você descobre e aplica, você vai ter outra descoberta em seguida. E quando temos uma outra descoberta, o convite é você retornar e aplicar. Então é um ir e vir o tempo todo. Ascensão, descida. Ascensão no sentido de buscar. Descer no sentido de aplicar. Jesus desceu para trazer para nós o amor. A descida dele significa inoculação do amor em nós. Tá certo? Ele vai fertilizar. Quando fertilizando-nos, o que acontece com o movimento nosso? É querer ir ao encontro dele. Encontro dele quem? Jesus, a individualidade? Pode ser. Mas vamos começar a engrandecer, a ampliar a reflexão? Fomos inoculados, queremos mais. Então nós ascendemos, vamos aos céus, oramos, filosofamos com Kardec. Mas o próprio Kardec apresenta para nós a necessidade de descer para aplicar. E quando você aplica, no seu sentido de se transformar num instrumento do Senhor, como aquele emissário do Senhor, você se recorda que você precisa de novo se submeter ao Senhor. Aí você retorna ao Senhor para que Ele te dê mais. E quando você recebe, no movimento de gratidão, você sai novamente para fazer, para cooperar. De todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. A carta está sendo endereçada aos romanos.
romanos. Romanos cristãos. O interessante, aqui nesse ponto ele vai falar, primeiramente do judeu, mas também do grego. Observemos que interessante. Nós poderemos aqui fazer lançar uma semente aqui, numa ideia fechada, para a gente elaborar aí, depois que terminar o estudo, e vamos correr atrás, vamos pesquisar. Roma, aqui é a Roma dos cristãos, certo? Roma é a cidade. Roma é a oportunidade de nos tornarmos operários. Essa igreja está fundada em Roma. Agora é interessante porque o judeu, ou melhor, o grego, eu poderia trabalhar com vocês aqui no simbolismo do grego filósofo, do grego ético, do grego que propõe virtudes, propõe socialização. O grego Sócrates, que inclusive vem nos convidar para raciocinarmos, para trabalharmos na pedagogia espiritual. Ele nos alerta sobre o perigo de ficarmos no misticismo. Lembra o que aconteceu em Delfos? Os gregos procuravam o oráculo, para que o oráculo falasse o que eles deveriam fazer, os deuses, as entidades espirituais. Era um movimento místico. O sacerdote fala, o seguidor diz amém. Sócrates disse, até quando? Até quando? Não, vamos pensar. Vamos buscar elemento na nossa intimidade. Não é? A resposta está em você. Aí ele estabeleceu, inclusive, uma metodologia, a metodologia da ironia, a metodologia da maiêutica. Eram maneiras que ele utilizava no sentido de induzir os indivíduos a pensarem. Porque aprender é recordar, ele afirmava. Olha que interessante. O judeu aqui, nesse contexto, é aquele movimento, são aqueles que ainda estão presos ao que está escrito. Os intelectuais. Aquele que quer prova para tudo. Não é? Ele quer confirmação. Mas também ele se movimenta curvado ao Altíssimo, de joelhos, buscando a oblação, buscando o sacrifício, o mercantilismo com as divindades. Por isso o judeu procura o oráculo, nesse sentido aqui, tá, gente? Então observem bem que interessante a gente pensar. O cristão verdadeiro, ele parte dos planos filosóficos, da proposta divina, revelada nas Escrituras, e que vem sendo dinamizada em revelações adequadas aos tempos, às novidades, ao desenvolvimento intelectual e moral dos seres. Mas é importante que haja uma movimentação de religiosidade, no seu sentido de compreendermos que a revelação, sem uma arquitetura divina, ela se perde em ilações, ela é um corpo que não tem alma. Então a alma, o judeu, no seu sentido simbólico, ele tem a missão de trabalhar dentro dos mecanismos operacionais da intimidade. Mas o grande desafio é irmos para Roma. Aí a gente pode, historicamente, inclusive, fazer a exaltação do papel de Roma, que Roma pavimentou as estradas do mundo para o evangelho ser levado em todos os 4 pontos cardeais. Olha que interessante.
Aqui eu posso fazer uma outra adequação. O cristão é aquele que já está operando. Então ele tem a base desenvolvida da filosofia. Ele caminha para a religiosidade, ou seja, para as expressões do amor, e ele precisa de envolver aquele que conhece e aquele que sente. O judeu que sabe, mas tem dificuldade de sentir. Olha que interessante. Aí o cristão deve trabalhar com o gentio, que não sabe, mas de repente está com a alma para ser tocada. O gentio, no seu sentido da alma pura, que precisa do amigo, do pai, da mãe, do consolo. Então são movimentos que se conjugam dentro do plano operacional nosso, a partir da fala de Paulo de Tarso. E esse poder é tão extraordinário que a doutrina espírita amplia para nós convites o tempo todo, porque a partir desse poder é que nós vamos entrando então na verdadeira ascese espiritual. E muito interessante, porque eu estava aqui manuseando o Livro dos Espíritos, preparando um trabalho que a gente vai fazer mais à frente, e nos ocorreu, folheando, nos ocorreu aqui, obviamente que por inspiração, que vai se conjugar no trabalho, a gente trabalhar um pouquinho da questão 918 do Livro dos Espíritos. Características do homem de bem. Por que sinais se pode reconhecer num homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espiritual? Resposta da espiritualidade superior. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. Aí vem agora uma dissertação, uma aula de doutrina espírita do nosso mestre leonês, Allan Kardec. Ele diz assim, o grande pedagogo, o precursor da felicidade celestial na visão, na abordagem de Erasto, naquele texto maravilhoso da missão de Allan Kardec que está contido no livro Obras Póstumas. Precursor. Faz nos lembrar de alguma coisa? O verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, e se fez todo o bem que podia. Se ninguém tem motivos para se queixar dele. Enfim, se fez aos outros tudo quanto queria que os outros lhe fizessem. Imbuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa, e sacrifica seus interesses à justiça. É bondoso, humanitário e benevolente para com todos. Porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças nem de crenças. Se Deus lhe concedeu o poder e a riqueza, considera essas coisas como um depósito, de que deve usar para o bem, e disso não se envaidece, por saber que Deus,
que lhe deu tudo isso, também poderá retirá-los. Se a ordem social colocou outros homens sobre a sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da autoridade para lhes levantar o moral, e não para os esmagar com o seu orgulho. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo precisa da indulgência dos outros e se lembra destas palavras do Cristo. Abre aspas. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Fecha aspas. Não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas, para só se lembrar dos benefícios, pois sabe que será perdoado na medida em que houver perdoado. Enfim, ou por fim, respeita, enfim, em seus semelhantes todos os direitos que as leis da natureza lhe concede, como gostaria que respeitasse os seus. Voltando ao Paulo, no versículo 16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. O homem de bem é aquele que vive a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza, na sua maior pureza. E nós vamos nos recordar do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, quando os Espíritos afirmam que fora da caridade não há salvação. Então, o Paulo diz aqui, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê opera em busca de viver a lei de justiça, de amor, de caridade. Eis a fonte do saber e o poder, a força que garantirá a vitória a cada momento da nossa vida. Versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Essa expressão de fé em fé, ela traz para nós muitas ideias que poderiam ser exploradas, mas o nosso tempo é curto. Por que de fé em fé? Será que nós poderíamos afirmar que a fé ela vai se desdobrando à medida em que o homem vai progredindo? A cada movimento nosso, nós vamos descobrindo as leis. E a fé propõe para nós o descobrir para adquirir convicção, e convictos na verdade que se estabelece, nós vamos sendo convidados a operar e, conforme dito anteriormente, ao mesmo tempo projetados para refletir em novas leis ou novas descobertas, de fé em fé. E a fé ela é testada. A descoberta, a aplicação, a vivência, o testemunho. Então, a cada momento a nossa fé vai ser verificada. Nós receberemos lições para termos a oportunidade de confirmar o aprendizado. Eu gostaria de, nesse momento, questionar os nossos amigos do chat
Se vocês têm alguma questão, comentários, perguntas, discordâncias, a palavra está aberta, viu, Leonardo? Pedrina, Elisa, Rebeca, Cleusa, todos que se encontram no chat. Eu estou aqui esperançoso que vocês possam enviar as participações. Mas, de qualquer forma, eu agradeço a todos vocês que estão nos acompanhando nesse momento e vibrando pelo trabalho. Porque o nosso estudo do Evangelho, ele propõe exatamente uma, vamos dizer assim, uma integralização, uma ambiência que possa favorecer para que nos sintamos acolhidos e motivados para participarmos das abordagens, vamos dizer assim. Vamos continuar? Então o Paulo está dizendo assim, no versículo 16, ou melhor, 17, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. O nosso espaço, como dito anteriormente, é o espaço Amor e Sabedoria de Emmanuel. Vocês que acompanham o trabalho há mais tempo, sabem que sempre estamos trazendo o benfeitor Emmanuel, para não dizer que ele é que nos envolve, ele é que nos traz para o trabalho, mas no seu sentido de trazer a sua dinâmica de interpretação, de estudo da doutrina e do Evangelho, que nos auxilia de uma maneira extraordinária. Então nós buscamos um texto de Emmanuel que é intitulado Viver pela Fé. Esse texto é o texto de número 23 do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelas mãos aveludadas de Francisco Cândido Xavier. Lição 23, Caminho, Verdade e Vida. Então, eu peço a permissão para que eu possa fazer a leitura. Mas o justo viverá pela fé. Na Epístola aos Romanos, Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Não poucos aprendizes interpretaram erradamente a assertiva. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos. Frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária, indicariam a presença do homem justo. Mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. Antes de tudo, melhor dizendo, antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus. Em todas as circunstâncias da vida. Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel. Viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que está nos céus.
Os dias são ridentes e tranquilos? Tenhamos boa memória e não desdenhemos a moderação. São escuros e tristes? Confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Veio o abandono do mundo, o Pai jamais nos abandona. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte? Eles são todos bons amigos, por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo. Que texto! Característica de Emmanuel: claro, objetivo, um poder de síntese sem discussão e, ao mesmo tempo, interpretando, nos lançando para além do horizonte. Porque ele não interpreta fechando, ele abre. Vamos conversar um pouquinho sobre esse texto? Mas antes disso, eu gostaria de agradecer a participação da Marilac. A Marilac está dizendo assim: penso que a fé, à medida em que aprofundamos nosso conhecimento, vamos deixando de ser escravo do corpo e acreditamos mais na nossa realidade espiritual. Seria isso? Marilac, à medida em que a gente aprofunda o conhecimento, nós vamos ser convidados para aprender a lidar com as frequências mentais, com as energias, com a matéria mais densa, de sorte que nos libertemos do jugo da dificuldade, do impedimento. O nosso trabalho é descobrir que valeu a pena ter quebrado pedra. Mas vale muito mais, depois que você conhece, a trabalhar com um outro tipo de equipamento que não te desgaste tanto, que não te traga tanto sofrimento. Então, é muito interessante a gente pensar na providência divina, que vai nos convidando para, vamos dizer assim, nos libertarmos das algemas que nós já percebemos que nos trazem dificuldades. Então a gente tem que abrir essas algemas. E nada melhor, Marilac, amigos, companheiros, do que usarmos chaves para abrir a algema. Porque se você for tentar abrir a algema sem a chave, ela vai apertando, até causar uma dor complicada. Então temos que abrir. O conhecimento é uma chave. Agora, devemos sermos cuidadosos quanto ao assunto conhecimento da verdade. Porque o descobrir, ele costuma inebriar e iludir. O conhecimento verdadeiro, ele favorece a descoberta de um conteúdo, de um novo projeto,
mas ao mesmo tempo o conhecimento também nos convida a jamais perdermos a condição de aprendizes. Você agradece ao que lhe foi revelado, mas você jamais perde a base da simplicidade. Porque o que te revela, na realidade, não deve ser trabalhado no campo da vaidade, porque só está nos garantindo que não sabemos nada. O conhecimento, portanto, para alguns filósofos, o conhecimento é uma ilha num grande oceano. E que não existe verdade soberana, plena. A verdade está sempre disposta a ceder para uma verdade maior. Tolo é aquele que defende, que briga, que esgrima intelectualmente, que só vai criar o quê? Dificuldade, separatividade. Uma coisa é a gente debater amigavelmente, porque o debate fraterno que impõe igualdade e liberdade, ele vai o tempo todo nos motivando a conhecer mais. Mas esse movimento deve ser um movimento puro, um movimento de alma lavada, para que a gente possa entrar no aprendizado sem preconceito. Vocês querem um exemplo? Nós temos pessoas que abrem um livro. Aliás, sem abrir o livro, ele já briga com o autor. Isso aí não me atende. Isso aí é isso, aquilo. A conduta é essa. É agir com preconceito, com intolerância. Isso é complexo no aprendizado. Então, Marilac, você trouxe uma questão para nós extraordinária. Ela é desafiadora, porque no capítulo 8 de João, Jesus afirma no versículo 32 que quem comete pecado é servo do pecado. O que é o pecado? O pecado, na realidade, é alimentar a algema. É favorecer para todos os movimentos que a gente já sabe que não atende mais o nosso espírito. Aí nós passamos o quê? A operacionalizar num plano que vai nos encarcerar de uma maneira muito triste. Quem comete pecado, Jesus continuou o discurso, 2 versículos à frente. Quem comete pecado é servo do pecado. Esse discurso ele está usando para com aqueles que conhecem. Se vocês me permitem, eu vou trazer o texto então, a pedido aqui da orientação que nos visitou, nesse momento. Esse discurso é o discurso que ele empreende para quem conhece. Sabe qual é o primeiro texto que está inserido no capítulo 8 de João? É a passagem da mulher adúltera. A mulher adúltera, que nós vamos interpretar aqui. Mas, em síntese, a passagem da mulher adúltera apresenta o sentimento em vias de adulteração. Não é mulher, pessoa, persona. É o sentimento. Como o homem é a razão. Então nós temos a razão e o sentimento na balança na nossa intimidade. Então, o que adultera não é a razão. O que adultera é o sentimento. Pegaram aí? A razão não. O que conspurca é o sentimento. Quando a Eva vai comer a maçã, Adão estava adormecido. Isso no Egito era muito tranquilo entre os filósofos, tanto que Moisés registrou para a gente.
não é? Eu vou repetir, não estou falando mulher. Eu estou falando os planos operacionais do nosso psiquismo. Por isso é que ele tem polaridade. O nosso psiquismo tem polaridade. Nós estudamos no Apocalipse aí algumas semanas atrás. Nós falamos de ritmo, nós falamos de uma série de fatores que explicam como que funciona o nosso psiquismo. Então, na passagem da mulher adúltera, posterior a ela, Jesus vem falar da missão dele. Ele diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aí entra em cena os fariseus, intelectuais, os que sabem. Tu testifica de ti mesmo ou teu testemunho não é verdadeiro? Respondeu Jesus, disse-lhes: ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde eu vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde eu vou. Olha que interessante. Mulher adúltera, sentimento que adultera. Adulteramos o quê? O que deveríamos honrar. Princípios norteadores revelados pela nossa consciência. Olha como é que nós poderemos trabalhar com o Evangelho. Aí, nesse movimento que o psiquismo já percebe que está havendo um desvio, surge o Cristo. Surge o Cristo. O Cristo vem para dizer: não peques mais. Não foi o que ele disse para a mulher adúltera? Eu não li o texto aqui hoje. Eu estou só recordando a história. Vai, não peques mais, nem eu te condeno. Porque o amor não condena. Jesus representa a lei do amor. O amor se apresenta, consola, aquece, vitaliza, orienta, indica e fala: vai, vá, não peques mais. Aí entra o movimento intelectual da história. Porque ele fala: vai, não peques mais, e se apresenta como luz. Porque vai, não peques mais, vá e procure a luz. Aí ele diz: eu sou a luz do mundo. Observem bem a cadência didática, espiritual do texto do Evangelho. Aí ele fala: eu sou aqueles que me seguirem, aqueles que, repetindo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aí a intelectualidade entra de novo e diz assim: vai, mas que luz que é essa? Você está dizendo que é a luz? Aí ele diz: se você está dizendo que é a luz, você não é a luz. Porque nós sabemos que quem fala não é. Quem fala está profetizando. Certo? A boca fala do que vem do coração. Então você não fala assim: eu sou bom. Você pode dizer: eu desejo ser bom. Porque quem diz que é enviado não o é. O indivíduo se apresenta aqui e fala assim: eu sou missionário. Eu fui escolhido. Pula fora. Porque é falso profeta. É falso profeta. Eu tenho algo para vos dizer. Outro dia eu assisti uma palestra que eu fiquei com o cabelo em pé. A pessoa falou para o público: vocês não conseguem me acompanhar. Eu pensei assim: que pretensão que é essa? Vocês não conseguem me acompanhar? Bom, então, por que você não vai para o banheiro falar para o espelho? E quem fala isso está dando um atestado de total incompetência didática, dialética. Então, cuidado com os reveladores. O bom entendedor do Espiritismo está sempre com o pé atrás com novidades. Viu? E agora nós estamos numa época que os princípios ufólogos, por exemplo, são extraordinários para falar de coisas que são complexas. Vai devagar. Cuidado com as teorias.
a quântica, a ciência. O tempo todo eu vejo apresentação, porque a ciência, a espiritualidade, e tem matérias que são fatos. Outras são teorias, são teses. Então, cuidado, inclusive para a gente trazer para o centro espírita o que para a ciência ainda não é fato. Nós temos no movimento espírita de falar da ciência espírita. Essa ciência espírita é extraordinária, ela está além, ela está avante, ela está a passos bem à frente da ciência humana, porque está num sentido espiritual das abordagens da imortalidade. Mas vamos devagar com algumas afirmativas. Mas eu quero dizer o seguinte, vamos voltar, para não a gente muda o contexto. Aí ele diz, eu não testifico de mim mesmo, mas se eu testificasse de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Por quê? Porque ele vive, ele não fala, ele apresenta o conteúdo através das suas ações. Aí ele diz assim, vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. A avaliação aqui, ela é temporal. Eu não vou julgar, embora o meu juízo seja verdadeiro, que ele tem alcance. Ele sabe das concupiscências, ele sabe dos dramas, dos conflitos. Aí ele diz assim, e na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está o teu Pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Isso era o suficiente para deixar o pessoal completamente sem norte. Completamente sem norte. Como que você é conhecido? Você é conhecido pelo Pai, pelo seu Pai. Qual que é o seu Pai? É o seu passado. Por isso é que nós temos que honrar o nosso passado. Porque quem não honra o passado não tem história para contar. Aí vai ficar contando a história do outro. Ah, porque fulano fez isso. Ah, porque o missionário fez isso. Ah, porque... Não tem autoridade. Aí nós ficamos só replicando. A gente só fica divulgando. Inclusive no Espiritismo. Podemos ser doutores para apresentar as teses espíritas. Mas não estamos ainda com coragem, com desenvoltura, para trabalhar na dinâmica da evolução própria. Então, muitas vezes a gente fica mascarado de atitudes lá de fora. É o que o Emmanuel quis falar sobre o viver da fé. É aquele que está lutando para implementação do Evangelho dentro. Por isso é que ninguém tem autoridade para falar do outro, porque você não sabe. Você não tem autoridade para juizar o tanto que há sinceridade ou não, embora os frutos revelem. Mas eu queria correr aqui, puxa vida, se eu pudesse, se vocês quiserem, a gente pode até propor aqui, abrir um espaço mais à frente para ler, para trabalhar esse texto, porque é um dos textos mais extraordinários. Porque para a intelectualidade vai chegar mais à frente que ele vai dizer assim, os judeus falaram com eles, porventura quererá matar-se a si mesmo, porque ele vai falar que vai sair do contexto, né? Porque você está falando que para onde eu vou não podeis vós vir? Aí Jesus dizia assim, Jesus disse ali, vós sois de baixo e eu sou de cima. Vós sois deste mundo e eu não sou desse mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Quem és tu? Jesus lhes disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse.
Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isto falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, eu vou pegar o símbolo do Cristo Redentor. Quando levantardes o Filho do Homem na cruz, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. 32 agora. Ufa! E conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Agora eu vou voltar para Marilac. Ora, o servo não fica para sempre em casa. O servo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. Que viagem! Eu li muita coisa. Talvez didaticamente eu cometi um grave erro. Mas eu não me contenho. Vós sois de baixo. O que ele está dizendo? Nós estamos vinculados ainda a uma vivência inconsciente. Nós estamos nos despertando. E o de baixo aqui, as camadas inferiores, Marilac. As camadas inferiores é o nosso subconsciente. Ele vem, ele desce às partes mais baixas, como está escrito no livro de Pedro, na carta de Pedro. E depois que ele morreu, Jesus desce às camadas mais baixas para salvar os que habitavam nas regiões infernais. Historicamente aconteceu o fato. Ele vai nas regiões umbralinas, nas regiões mais difíceis, para abençoar a todos que sofriam, porque ele ia novamente ascender. Mas é um símbolo extraordinário. Ele desce às camadas mais baixas. O Cristo, símbolo, tá, gente? Eu uso o símbolo apenas para fazer a apresentação visual, tá? Porque nós não precisamos de imagem, paramentos, não, tá? E aqui nós temos todo tipo de símbolo importante para os meus estudos aqui de evolução, tá? Outro dia me perguntaram se a gente tem as estátuas de santos, Kardec é o santo, não tem nada disso. São símbolos. De vez em quando eu gosto de frisar. O amor é a única força capaz de descer às regiões mais difíceis. Porque o amor genuíno é expressão de ondas super, ultra curtas. Na afirmativa de André Luiz. Olha que extraordinário. Então, para descer, tem que ser com ondas super, ultra curtas. Não pode ser onda média, onda longa. Tem que ser curta. Super, ultra curtas. Para penetrar nas camadas mais densas. Então, o que aconteceu? O amor desce nas camadas mais densas com a encarnação de Jesus? Ou com a expressão amorosa dele, como agora que chega para nos visitar? E esse amor é o símbolo da necessidade nossa de amar para que nós possamos fazer o Cristo interno, descer nas camadas mais baixas para buscar os elementos e soerguê-los. Quais são os elementos?
Ele fez com espíritos, ele faz com entidades espirituais, porque ele é o governador. Mas vamos falar, somos nós trabalhando com os nossos elementos psíquicos, que estão guardados, as experiências negativas, positivas, que estão arquivadas no inconsciente. Isso aí, Beto, o Beto está até relembrando, é Beto Freitas. Ô Beto, o Beto está dizendo assim, tem uma narrativa psicografada onde cita o período de 3 dias em que Jesus foi ao umbral da consciência de Judas, o resgatar e consolar. Nossa, amigo, é uma psicografia de Amélia Rodrigues, que é intitulada, que fala do perdão, é uma história belíssima. E um dia eu já fiz um estudo de um texto que eu tenho, não publicado ainda. Posteriormente vamos publicar, de um depoimento de Chico Xavier, que ele expressa para amigos, com uma riqueza de detalhes fantástica, da descrição que Emmanuel faz desse momento de Jesus, da morte dele e do mergulho dele nas regiões difíceis. É um texto que transcende o texto que você citou, que é muito bonito, por sinal poético, com todo o brilho da poetisa Amélia Rodrigues. Mas nós gostaríamos, ou melhor, de Maria Dolores, para ser fiel. Maria Dolores. Mas nós estamos falando aqui exatamente desse mergulho. E a humanidade levanta o Cristo, e como ele diz aqui, depois que levantar, que vai ver quem ele foi. Nós vamos ver a pujança do amor, não é quando o amor mergulha para ajudar, é quando o amor entra nos planos sacrificiais. Então, no primeiro momento, nós estamos descobrindo que nós somos servos do pecado, porque cometemos o pecado. Nós insistimos em burlar a lei, sofisticamos para não melhorar, aí cometemos o equívoco, não é? Deliberadamente, porque pecado é brigar consigo mesmo, brigar com as leis. Porque se você não sabe, alguém diz assim, mas eu não sabia, eu fiz bobagem. Não, se você não sabia de verdade, você não fez bobagem, você escreveu. E se você escreveu, você vai responder pelo que você escreveu, sem problema. Pecado é outra coisa. Conspurcação da lei. Aí, se cometemos essa conspurcação, essa adulteração, nós vamos responder. Agora, a beleza está em conhecer a verdade para se libertar. Então, a Marilac trouxe um assunto que, para nós, foi extraordinário. E eu te agradeço, Marilac, porque esse capítulo 8º de João, ele é de uma beleza, como os outros, mas ele tem uma expressão de evolução, de falar sobre o mecanismo íntimo, a partir da história do Senhor, do diálogo do Senhor com a adulteração, a revelação que vem se apresentar como notas consoladoras, porque ela não massacra a adulteração. A revelação amor, ela vem para auxiliar no processo de redirecionamento. E no movimento de redirecionamento, a nossa persona, a nossa intelectualidade, ela questiona. É o papel aqui do fariseu. Somos nós. É a nossa persona que fica muitas vezes indagando, querendo comprovação. E por mais que a nossa fé, que temos que trabalhar em busca da racionalidade, mas não pode ser uma racionalidade cartesiana, departamentalizada, ela precisa de ser intuitiva. Esse que é o desafio nosso. Fé raciocinada, fé intuitiva. A intuição, ensina Emmanuel, a mediunidade começa na intuição e termina na intuição. Então vamos estudar o que é intuição.
esse contato com as faixas superiores em Deus. A gente faz esse contato auxiliado pelos benfeitores, mas vamos ter que adquirir a condição de intercambiar com o Pai diretamente. Favorecidos pelo Cristo. Autorizados pelo Cristo. E eu não estou falando do Cristo como individualidade. É o Cristo cósmico. São as expressões mais soberanas, plenas da filiação. Então, Jesus, só para concluir esse ponto, né, ele fala, o servo não fica na casa para sempre, o filho fica. Vamos estudar essa condição de servo, essa condição de filho? Gente, nós temos muitas encarnações para entender este versículo aqui, esse versículo, que não é fácil, não é fácil. Então, voltando ao comentário Emmanuel sobre o viver pela fé, vamos trabalhar conscientes, dentro da própria mensagem consoladora que deve caracterizar o final do nosso trabalho. Vamos ter tranquilidade, porque se os dias são ridentes e tranquilos, vamos trabalhar a memória. Vamos lembrar dos tempos que passaram, que foram difíceis. Porque nesses tempos de facilidade é necessário a moderação. Aí ele vai trazer, se os dias são escuros e tristes, vamos confiar em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Então, a tempestade desaba para o nosso bem. Não está escrito no livro Eclesiastes, lá no Antigo Testamento? Né? É necessário a gente entender que a chuva cai sobre, primeiro, sobre os maus, né? Mas depois, os outros, os que estão em outras faixas. Né? Da mesma forma, no sol. Né? Essa dinâmica, ela é o movimento da própria providência divina. Confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Por outro lado, se chegou o abandono do mundo, se você se sente abandonado, lembra-te, o Pai jamais nos abandona. Todos estão desamparados. Chegou a enfermidade? Ela é educativa. Desenganos é para refletirmos sobre as nossas posturas. A ingratidão, somos ingratos, honramos. Por que reclamar da ingratidão do outro? Quando reclamamos da postura do outro, geralmente expressamos orgulho ferido. E a morte? A morte, possivelmente, apresenta-se como colecionadora de grandes ensinamentos. Eles são todos bons amigos por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo. Disposições sagradas do cristianismo. Sermos justos. Emmanuel está nos convidando para sermos justos. Eu conversava, dialogando com os companheiros, aí falávamos sobre as dificuldades do mundo. Aí a gente foi refletindo. Aí nós chegamos na condição
juntos construindo o pensamento, nós chegamos à condição de entender que cada um de nós, à frente da própria conduta nas relações humanas e no reduto doméstico, é um constante convite à paciência e vida. Devemos aprender a suportar com serenidade e entendimento prejuízos enormes da parte de amigos. Devemos compreender. Devemos trabalhar a tolerância, tanto para com superiores, quanto para subalternos, colegas e associados, familiares e amigos íntimos, porque é um grande recurso da vida, em que se nos erige o metro do burilamento moral. O Emmanuel diz assim: isso porque, conquanto a beneficência se mostre sempre sublime e respeitável, em todas as suas manifestações e atributos, é sempre muito mais fácil colaborar em campanhas públicas em auxílio da humanidade ou prestigiar pessoas com as quais não estejamos ligados por vínculos de compromisso e obrigação, do que tolerar com calma e compreensão os contratempos mínimos e as diminutas humilhações no ambiente individual. O Emmanuel nos convida para termos paciência. Paciência, em sua luminosa autenticidade, há de ser aprendida, sentida, sofrida, exercitada e consolidada, principalmente junto daqueles que nos povoam as áreas do dia a dia. Se quisermos esculpi-la por realização imorredora no mundo da própria alma. Chega para nós o convite final. Proclamemos e ensinemos, quanto nos seja possível, os méritos da paciência. No entanto, examinemos as próprias reações da experiência íntima à frente de quanto nos compartilham a luta cotidiana, na condição de sócios da parentela e do trabalho, do ideal e das tarefas de cada dia. E perguntemos com sinceridade a nós próprios se estamos usando de paciência para com eles e para com todos os outros companheiros de humanidade, assim como estamos sendo incessantemente tolerados e amparados pela paciência de Deus. Paciência e vida. São alguns trechos do livro Rumo Certo que nós trouxemos para fechar essa proposta da luta do empreendimento de vivermos pela fé, de sermos justos. Para sermos justos, precisamos de operar com paciência. Na paciência, na ciência da paz. Porque, como alerta Emmanuel, se agirmos com paciência, conforme Deus é paciente conosco, os males do mundo serão vencidos pela ciência extraordinária que Jesus propõe. A ciência da paz. A minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Assim expressa Jesus na narrativa de João no capítulo 16. Ele venceu o mundo íntimo. O justo viverá pela fé. Em busca da vitória
sobre si mesmo. E qual é o grande prêmio? O prêmio da soberana, da augusta, da majestosa, da imponente, da transcendente paz. Que Deus ofereça, nos envolva com a paz. Que os benfeitores espirituais nos ajude a espalharmos a paz, a pacificar os corações, criando movimentos de justiça, de amor, de caridade. Eis a senha da felicidade. Eu agradeço de alma e coração o apoio, o carinho, a participação de todos no estudo da noite. Vamos pedir ao Senhor da vida que, ao encerrarmos as nossas atividades, possamos nos encontrar com a nossa realidade e procurar viver de uma maneira cada vez mais qualificada com Jesus, por Jesus e para Jesus, agora e para todo sempre. Até o próximo estudo. Tenham todos uma noite belíssima. Ao repousar o corpo, possamos, quem sabe, nos reencontrarmos no mundo espiritual, em meio ao brilho das estrelas. As estrelas cadentes que representam as vozes do Senhor. E juntos possamos continuar aprendendo mais um pouco em torno dessa santa doutrina da vida. À luz do Espiritismo, tendo o Evangelho nesses tempos extraordinários de transformação. Ave, ave, ave Cristo. É a saudação dos cristãos que nesse momento se despedem. Nos despedimos, enviando das Minas Gerais aquele abraço, aquele beijo desses companheiros que estamos lutando pela nossa própria redenção. Valeu, obrigado.